Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste dia 30, nesta sexta-feira, nós temos um texto aqui importantíssimo para cada um de nós. Eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, deixe seu like. Se por acaso não é inscrito, se inscreva no canal, clique aí no ícone do lado aí, se inscreva no canal. Isso fará toda a diferença, né, na nossa evangelização. Vamos voltar ao nosso texto bíblico. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler hoje fala de 10 virgens, 5 previdentes e 5 imprevidentes. 5 que tinham cautelas e as outras 5 que levaram a sua vida de qualquer maneira. Olhando para esses 2 grupos de virgens, nós olhamos e vemos que todos somos chamados à festa de casamento. O problema é como nós nos preparamos para o encontro com o Senhor. Esse encontro que ele vai acontecer na vida de todas as pessoas. Eu quero trazer um relato aqui que aconteceu comigo, um testemunho pessoal. Eu acho que vale a pena a título de trazer um pouco aquilo que eu senti. Na época da pandemia, eu vindo de viagem de São Paulo, e as missas elas estavam restritas, muito restritas, né? Quando se começou a poder participar um pequeno grupo de pessoas com hora marcada, com aquele esquema todo que a gente conhece, né? Que foi aquela época, foi uma época muito terrível para cada um de nós. Eu vinha de São Paulo e cheguei em Aparecida para poder participar de uma missa para continuar a minha viagem para casa. Sempre que tenho oportunidade eu quero participar da Santa Missa. E eu cheguei em Aparecida, e quando eu cheguei na porta, né, para entrar na nave central, a porta tinha acabado de se fechar. Eu cheguei já em cima da hora, a porta acabou de se fechar e eu fiquei do lado de fora. E dentro eu escutava os cânticos, exatamente como narra aqui essa parábola. Eu experimentei exatamente isso. Naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração e eu fui remetido a essa palavra. E Deus me deu a oportunidade de experimentar, né? Naquele momento era uma missa, era apenas uma missa ali naquele momento, mas Deus ali e o Espírito Santo me lembrou o quanto que se eu não cuidasse da minha vida, eu poderia experimentar isso lá no dia derradeiro. Em dia a porta se fechar e eu ficar do lado de fora. Ainda tentei entrar, mas não tinha mais jeito. Uma vez que a porta se fechou, eu perdi aquela missa, não consegui participar.
né? Eu estava vindo de trabalho, eu não cometi pecado porque era uma missa de semana, eu simplesmente queria chegar, e como estava vindo de viagem, mas não consegui participar. Mas Deus permitiu aquilo para me dar um outro ensinamento, em que eu precisava cuidar da minha vida. Em que, se eu não cuidasse da minha vida, e não cuidasse com muito cuidado, poderia acontecer que no fim, naquele dia derradeiro, a porta poderia se fechar e eu ficar do lado de fora, escutando lá do lado de dentro cânticos, júbilos, alegria, e eu simplesmente ficar de fora. Só que veja, esse de fora é um de fora para a eternidade, meu irmão, minha irmã. Por isso, a parábola das 10 virgens diz que todos nós somos chamados. Somente que 5 eram cautelosas, 5 cuidaram, não viveram o dom maravilhoso da sua vida levianamente, de qualquer maneira, deixando tudo para o dia de amanhã, não se precavendo, não se preocupando. Muitos de nós, ao levantarmos da nossa cama, do nosso dia, nós não se damos conta que aquele dia pode ser o dia derradeiro para nós. E se o Senhor nos chamar hoje, se o Senhor te chamar hoje, meu irmão, minha irmã, se o Senhor te chamar agora, nesse momento, será que você e eu, nós estamos preparados para se encontrarmos com o Senhor? Porque nós ficamos pensando na vinda de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. O catecismo diz isso. A vinda de nosso Senhor, ela pode acontecer a qualquer instante. Mas existe um outro evento que também pode acontecer a qualquer instante. E nós temos visto acontecer todo dia, a todo momento, a toda hora, que chama-se um evento chamado morte. E através desse evento, também nós precisaremos prestar conta da administração da nossa vida. Se nós fomos previdentes, e se nós cuidamos de andar com a nossa confissão em dia, viver uma vida sacramental, não deixar o perdão para o dia seguinte. Se preciso perdoar, eu perdoo hoje. Se eu preciso me reconciliar com o irmão, é hoje. Se eu preciso colocar a minha vida em ordem. Quantas pessoas vivendo de qualquer maneira, deixando para amanhã, achando que o amanhã pode acontecer. Meu irmão, minha irmã, essas 5 imprevidentes, elas pensavam que poderiam deixar para amanhã, para resolver na última hora. Existem coisas que não dá para resolver na última hora. Existem situações na nossa vida que nós precisamos colocar em ordem. Quando o profeta Isaías ele entra na casa do rei Ezequias e que ele profere aquele oráculo dizendo: põe a tua vida em ordem porque você vai morrer, você não vai sarar. O profeta, ele faz essa profecia, o rei Ezequias ele vira para a parede e ele chora, se veste de saco, ele faz penitência, e Deus então acrescenta 15 anos para a vida do rei Ezequias. Essa é uma graça singular e que não acontece corriqueiramente. Não acontece assim corriqueiramente. Então nós precisamos estar preparados para o dia, porque o evangelho de hoje termina dizendo: nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus ele vai acontecer na nossa vida de verdade. Que esse encontro, o dia do acerto de conta, porque veja, nós somos chamados a essa festa de casamento. A imagem das bodas é a imagem do encontro com o Senhor, é a imagem do céu, é a imagem da salvação. Porque a alegria do encontro com o Senhor, da visão beatífica, é comparado a essa festa de casamento. Que eu e você, todos nós somos chamados, mas nós precisamos cuidar da nossa vida. Então, nesse evangelho de hoje, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, como anda a sua vida? O que você precisa colocar em ordem? É a sua confissão? Não deixe para amanhã. É a reconciliação com um irmão? Não deixe para amanhã. Quantas famílias vivem hoje realidades em que um irmão não fala com o outro, que um pai não fala com o filho, um filho não fala com o pai, um primo não fala com o outro? Quantas situações que são daninhas para a nossa vida. Se a pessoa não quer falar contigo, ótimo, beleza,
mas você não pode negar a palavra. Eu e você não podemos fazer isso. Nós precisamos estar com a nossa vida preparada, porque, volto a dizer, nós não sabemos o dia e nem a hora. Pode ser que esteja muito mais perto do que eu e você pensa. Pode ser que esteja distante. Pode ser que você ainda tenha muito tempo ainda, mas pode ser que esse tempo esteja lá, a areia da ampulheta pode ser que esteja lá no finalzinho, e a gente nem sabe disso. Então, o negócio mais urgente da nossa vida, sem dúvida alguma, é colocar a nossa vida em ordem. Quantas vezes a gente faz projetos humanos, muitos projetos humanos, e é maravilhoso fazer projetos humanos, mas nós não cuidamos da nossa vida espiritual. E o evangelho de hoje é um alerta para cada um de nós, porque naquela hora em que, se a gente for tomar consciência daquilo no último minuto, pode ser que seja tarde, assim como foi para essas 5 imprudentes do evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.